A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, a você que uma vez mais está nos dando o privilégio de adentrar ao seu lar, mais precisamente, ao seu coração, através da palavra de Deus. Sim, aqui estamos uma vez mais para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson, e aqui estamos para uma vez mais estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou, ordenou para os apóstolos transmitiram para a igreja primitiva e assim por diante. Jesus falou, examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam de mim. Nós estaremos orando, exaltando ao Criador, por mais um dia e por mais uma oportunidade. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho unigênito, queremos, ó Pai, adorar o Senhor pela nossa vida. Queremos adorar o Senhor por ter nos dado o privilégio de conhecer a Tua Palavra. Jesus, queremos adorar o Senhor porque o Senhor carregou sobre si, carregou os nossos pecados, os pecados da humanidade. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Pai, eu quero Te pedir que nos dê um estudo abençoado, que nos ajude a entender a Tua Palavra e venha tocar em cada coração, Senhor. Venha libertar, perdoar, regenerar, venha edificar a vida espiritual de cada um, venha ensinar cada um, meu Deus, a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Meus amigos, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e o tema para o nosso estudo de hoje não será um tema baseado em alguma lição das revistas, da escola dominical. Se bem que as nossas lições são baseadas na Sagrada Escritura. O nosso estudo de hoje será sobre o arrebatamento da igreja. O estudo de hoje será sobre a volta do Senhor Jesus. E antes de adentrarmos ao nosso estudo, eu já quero convidar você que é novo por aqui, você que está nos dando o prazer, a satisfação de poder estar aí ouvindo a palavra de Deus. Nós somos apenas um intermediário, vaso na mão de Deus. A palavra, a voz é minha, a voz é de um homem, a voz é de uma criatura, mas a palavra é do Criador, a palavra é do Deus eterno. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe para os seus amigos, seus vizinhos, parentes, pessoas que você sabe que precisam dessa palavra, e com certeza você será beneficiado. Deus vai cada vez mais te encher com o Espírito Santo e vai te dar cada vez mais conhecimento das Sagradas Escrituras. Já temos dezenas de vídeos postados no YouTube e hoje estamos aqui para estudarmos sobre esse tema tão maravilhoso, a volta do Senhor Jesus. Quando falo dessa palavra, minha alma transborda de alegria. E o tema que nós escolhemos, através do Espírito Santo, está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Somente esses 3 versículos, Irmãos, primeiramente,
Quando eu paro para imaginar sobre as promessas do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus ele fez inúmeras promessas para a sua igreja. Ele fez promessa de perdão, promessa de salvação, promessa de vida eterna, promessa de restauração espiritual. E a gente vê isso aí nos evangelhos, né? As palavras de Jesus se cumprindo na vida de muitas pessoas. E eu imagino, né, que entre todas as promessas que o Senhor Jesus Cristo fez, porque o Senhor Jesus também prometeu batizar com o Espírito Santo, prometeu fazer com que aquele que tiver alicerçado nele tenha condição de produzir novos frutos. E Jesus concedeu dons espirituais para a igreja primitiva e tem concedido até nos dias de hoje. Porém, entre todas as promessas que o Senhor Jesus fez para a sua igreja, quando pensamos sobre a volta do Senhor e a gente começa a ler, começa a estudar, começa a pesquisar, eu particularmente, né, chego à conclusão que a maior promessa que Jesus fez, ou a principal promessa, seja relacionada à volta do Senhor. A volta do Senhor. A volta do Senhor. A volta de Jesus é uma doutrina bíblica. Nós encontramos detalhes sobre a vinda de Jesus no Novo Testamento. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós encontramos também informações relacionadas à volta do Senhor. Jesus já veio aqui esse mundo. E o Senhor Jesus, ele sabia que o seu tempo aqui na terra era pouco. A Bíblia Sagrada nos mostra isso aí, né? O ministério de Jesus, começou aos 30 anos. E a presença dele com seus discípulos, instruindo, educando, formando o caráter dos discípulos, durou 3 anos a 3 anos e meio. E nesse meio tempo Jesus estava preparando os discípulos para dar prosseguimento à obra missionária. E aqui nós chegamos nesse capítulo, onde Jesus faz uma grande promessa para os seus discípulos. A princípio, Jesus deixava bem claro, né? O Filho do Homem será preso, o Filho do Homem será julgado, o Filho do Homem será condenado, o Filho do Homem será crucificado, o Filho do Homem será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos, de uma certa forma, se recusavam a acreditar que o seu Messias iria morrer, ou que o seu Messias iria morrer nessas condições. Os discípulos se recusavam a acreditar que o Filho de Deus, que o prometido da Sagrada Escritura, iria se deixar ser maltratado pela liderança judaica da época, pelas leis da época. Mas Jesus, de uma certa forma, vendo a preocupação dos discípulos, tratou logo de mostrar para os discípulos que o reino dele não era desse mundo. Como de fato está na Bíblia Sagrada, né? O próprio Jesus dizendo, o meu reino não é deste mundo. Tem até um louvor da harpa cristã que fala sobre isso. Então o reino prometido por Jesus Cristo não é desse mundo. Está no céu. Está nas mansões celestiais. É a Nova Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz, né? Que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E dessa forma, tanto essa passagem bíblica quanto outras passagens, nós observamos o Senhor Jesus procurando, né, confortar os seus discípulos. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ver o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Já que estamos em um estudo bíblico, né? A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Está aqui no capítulo 1. Aqui no capítulo 1, versículo 9,
a partir do versículo 9, nós nos deparamos com a última oportunidade em que os discípulos tiveram ao lado de Jesus. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia passado cerca de 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição, e na ocasião da despedida de Jesus perante o Monte das Oliveiras, o evangelista Lucas ele nos diz, né? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu veste ir. Amém. Somente esses 2 textos, né? Então a palavra de Deus nos diz que quando Jesus naquela ocasião ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia. E a palavra de Deus nos diz que no momento desse discurso de despedida, o Senhor Jesus ele começa a subir para o céu. Perante os olhos dos discípulos, ele começa a subir para o céu, ali diante do Monte das Oliveiras, e ele foi subindo e adentrou as nuvens e desapareceu. E os discípulos já preocupados, né? A palavra de Deus nos diz que Deus enviou 2 anjos como é que eu posso dizer? Enviou 2 anjos para confortar o coração daqueles discípulos. E os anjos disseram: varões galileus, por que olhais para o céu dessa maneira? Saiba que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, o que vocês viram subir, um dia ele vai voltar. E a palavra de Deus nos mostra, né, que os discípulos se alegraram com essa promessa. Inclusive eles acreditavam que o Senhor Jesus iria voltar na sua geração, na ocasião em que eles estivessem vivos. E a pregação da igreja primitiva era essa: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu, Jesus vai voltar. Então, essas doutrinas, essas pregações fizeram parte da igreja primitiva. De tal maneira, né, que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fez questão de dizer, né, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele também sempre procurava confortar os discípulos, dizendo: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E a Bíblia Sagrada nos mostra que tanto Paulo quanto Pedro e outros apóstolos, eles também falaram sobre a volta do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, irmãos, nós não estamos estudando algumas linhas de interpretação com relação à volta do Senhor Jesus. Quem estuda a palavra de Deus sabe que existem várias linhas de interpretação com relação à volta de Jesus. Mas a princípio eu quero abrir parênteses aqui para dizer que 90% da igreja de Cristo na terra crê que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo, vai voltar para reinar sobre o seu povo, vai voltar para cumprir a sua promessa. A igreja crê, toda a igreja, da sua maioria, a maioria do povo de Deus. Diga maioria porque infelizmente já foi apurado, né? Existe alguns cristãos que já perderam a esperança com relação à volta de Jesus. É por isso que eu digo que não é na sua totalidade, mas a maioria, 90% dos cristãos aguardam a segunda volta de Jesus. Segunda volta de Jesus. Porém,
entre o povo de Deus, existem linhas de interpretação diferentes com relação a como será a vinda do Senhor Jesus. Inclusive, quando a gente lê relatos sobre o livro de Apocalipse, a gente sabe, né, que o livro de Apocalipse é o livro de maior dificuldade de interpretação da Bíblia Sagrada. Existe, por exemplo, né, existe irmãos que acreditam que nós já estamos vivendo o milênio, sabe? O milênio, você não vai encontrar a palavra milênio na Bíblia Sagrada, mas o milênio fala de um período de 1000 anos. Jesus vai reinar aqui na Terra durante 1000 anos. Esse texto, para mim, né, para mim que sou pré-tribulacionista, para mim que creio que a igreja será levada para o céu antes do início da tribulação, eu acredito que o milênio ainda não chegou. Eu acredito que o milênio é um período de 1000 anos em que Jesus estará reinando aqui na terra com a igreja, e isso vai acontecer depois dos 7 anos de tribulação. Mas, por outro lado, existem irmãos em Cristo que acreditam que nós já estamos vivendo o milênio. Esse milênio aí já interpreta como um milênio de paz, que o cristão tem que promover a paz por onde ele passar. Existe, enfim, agora eu não vou entrar em detalhes sobre várias linhas de interpretação com relação ao livro de Apocalipse, com relação à vinda do Senhor. Mas eu vou focar aqui numa observação, porque o estudo com relação à volta do Senhor, quando nós paramos para estudar sobre esse assunto, da volta do Senhor, a volta do Senhor está dentro de um estudo chamado de escatologia bíblica. Vou repetir. A volta do Senhor, a segunda volta do Senhor, está dentro de um estudo chamado de escatologia bíblica. E dentro dessa matéria, dentro desse estudo chamado de escatologia bíblica, nós estudamos vários assuntos, como por exemplo, o arrebatamento da igreja, se será ou não oculto, se será ou não secreto, quais são as bases bíblicas para se crer no arrebatamento da igreja. Além do assunto do arrebatamento da igreja, nós também estudamos sobre a tribulação, os 3 anos e meio de uma falsa paz, depois mais 3 anos e meio em que o anticristo estará reinando aqui, literalmente. Nós estudamos sobre as taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a humanidade, sobre os ímpios, sobre os descrentes. Estaremos estudando, nessa matéria a gente estuda sobre as 2 testemunhas, como está escrito no livro de Apocalipse, o que é o milênio, a prisão do diabo, a prisão do anticristo e do falso profeta, como está escrito lá se você quiser conhecer um pouquinho sobre esse assunto, da besta que sobe do mar, da terra, está registrado em Apocalipse capítulo 13. Então, dentro desse assunto de escatologia bíblica, nós estudamos várias matérias. E o arrebatamento da igreja, eu também acredito que seja o primeiro assunto que deve ser tratado. Porque a partir do arrebatamento da igreja vai desenrolar vários eventos que irão acontecer aqui na humanidade. E a palavra de Deus nos diz, né, que os apóstolos nos mostram, né, que a igreja primitiva ela guardava a vida de Jesus para os seus dias. De tal maneira que, uma certa vez, chegou a ter o conhecimento do apóstolo Paulo, que vários irmãos estavam tão ansiosos pelo retorno de Cristo, vários irmãos estavam aguardando com tanta expectativa pela volta do Senhor Jesus já nos seus dias, que muitos irmãos já não estavam mais preocupados em trabalhar, plantar, colher, ter as suas casas, ter as suas famílias e assim por diante.
esses irmãos começaram a ficar acomodados. Já que Jesus está perto de voltar, já que Jesus pode vir nos meus dias, pode vir em qualquer momento, então não tem necessidade de eu me preocupar tanto com trabalho, com profissão e assim por diante. Mas o apóstolo Paulo teve que corrigir aquele mau pensamento dos irmãos. O apóstolo Paulo teve que exortar, teve que orientar, aconselhar aqueles irmãos, dizendo que Jesus prometeu que iria voltar, mas não falou do dia e nem da hora. E que era para os irmãos continuarem vivendo as suas vidas, trabalhando, construindo, edificando. Paulo até deu um puxão de orelha neles, né, dizendo que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então, o que nós podemos extrair dessa experiência desses irmãos? A Igreja de Cristo é cidadão do céu? Sim. Existe uma pátria nos esperando? Sim. Existe uma cidade preparada para nós? Sim, porque Jesus deixou bem claro no texto bíblico que eu li aqui, né? Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então existe uma morada, existe uma casa, existe uma cidade santa preparada para a igreja. No entanto, nós que servimos a Deus, nós ainda somos cidadãos aqui da terra. Temos os nossos deveres, temos as nossas obrigações, temos os nossos direitos. E como servo de Deus, nós ainda temos que continuar trabalhando, plantando, colhendo, cuidando das nossas famílias, tendo as nossas responsabilidades na sociedade. Podemos sim fazer planos, mas entregando nas mãos do Senhor. Podemos sim estudar, fazer curso, faculdades, podemos ter sonhos, podemos lutar pela realização dos nossos sonhos, mas sempre lembrando que estamos nesse mundo de passagem, sempre lembrando que Jesus pode vir a qualquer momento, nunca deixando que essas coisas venham a ser a primazia no coração da igreja. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos cristãos da igreja de Coríntios, ele deixou uma palavra maravilhosa falando sobre a volta do Senhor Jesus. Está aqui na primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu. Está registrado na Bíblia 2 cartas do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Pode ser que ele tenha escrito outras cartas e que não chegou a ter os seus destinatários. Porém, foi do agrado de Deus que apenas essa aqui permanecesse. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, glória a Deus! E nós seremos transformados. Então aqui o apóstolo Paulo, ele, usado pelo Senhor, nos diz que o arrebatamento, que é a volta do Senhor, o momento em que Jesus irá levar a sua igreja para o céu, ela irá acontecer no momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Eu quero até abrir parênteses aqui para dizer para você, meu irmão, que essa última trombeta do qual o apóstolo Paulo está falando aqui não é a mesma trombeta que está registrada no livro de Apocalipse. Quando nós lemos lá sobre os juízos de Deus que vai cair sobre a humanidade, lá fala sobre várias trombetas. Aqui no Apocalipse capítulo 8,
Apocalipse capítulo 8 em diante, aqui fala sobre várias trombetas que foram tocadas, né? Então essas trombetas do livro que está registrado no livro de Apocalipse são trombetas de juízo, são trombetas em que Deus estará derramando a sua ira sobre aqueles que ficarem aqui na terra. Não é a mesma trombeta do arrebatamento, não é a mesma trombeta de convocação, onde somente os salvos irão, nesse momento aqui, somente os salvos irão ouvir essa trombeta. É Deus chamando a sua igreja para o céu. E o apóstolo Paulo, ele diz que, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo quis dizer que o apóstolo Paulo, ele aguardava com tanta expectativa pela volta de Jesus já no seu tempo, né? Que ele próprio diz aqui, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos morreremos. O apóstolo Paulo, ele fala que os que morreram em Cristo, irão ser ressuscitados primeiro. Os que morreram em Cristo irão ser ressuscitados primeiro. E os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento serão transformados, e assim, num abrir e fechar de olhos. Na verdade, como o apóstolo Paulo deixou bem claro, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, como que isso vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Quando nós não sabemos, porque Jesus deixou bem claro, né? Como homem, Jesus não sabia o momento da volta dele. Apenas o Pai. Mas como Deus, Jesus sabe de todas as coisas. Mas nós humanos, nós crentes, não sabemos o momento. Mas sabemos que esse momento vai chegar, em que Deus irá arrebatar, irá levar a sua igreja para o céu. Arrebatar, o arrebatamento significa ser tirado à força de um lugar para o outro. Deus estará tirando a sua igreja aqui da terra. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiros. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E vai ser tudo em fração de milésimo de segundo. Vai ser tudo muito rápido. Vai ser num abrir e fechar de olho. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos seremos transformados. E esses dois grupos, né, que formarão um só grupo, irão ao encontro do Senhor nos ares. Como a palavra do Senhor nos diz, né? Eu vejo se eu encontro aqui, o apóstolo Paulo, ele tratou desse assunto também. O apóstolo Paulo, ele escreveu 2 cartas para a igreja de Tessalônica, e nessas 2 cartas ele também tratou desse assunto. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, Paulo se referindo a eles, os que estavam vivos, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor, aonde? Nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Oh, bendito seja o nome de Jesus por essa palavra. Então o apóstolo Paulo, ele estava trazendo uma palavra de conforto para os irmãos da igreja de Tessalônica, né? Certamente que os irmãos, eles estavam se entristecendo por ver vários amigos, familiares, parentes, né? Descendo da sepultura, morrendo, partindo, né? A gente sabe que a morte é a separação, né? A morte separa as pessoas queridas. Esse assunto da morte é um assunto bíblico também, né? Existe um estudo na Bíblia falando sobre vários tipos de morte, né? Tem a morte física, tem a morte espiritual, tem a morte eterna. E a gente sabe que ninguém está preparado para perder um parente. A gente sabe que a morte, quando vem, ela causa feridas enormes na nossa alma, no nosso coração. E a gente sabe que muitas das vezes, quando uma pessoa, não é regra geral, não é sempre, mas existe casos em que quando uma pessoa perde um parente, às vezes a pessoa se desespera, entra em depressão, chega no caixão, pega no caixão, começa a chorar perto do caixão. Tem gente que até fala com Deus: Deus, por que o Senhor não me levou primeiro do que minha mãe ou do que meu pai? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que isso, por que aquilo? Então, são muitas perguntas e nenhuma resposta ou poucas respostas, sabe? Mas o apóstolo Paulo, ele queria transmitir uma mensagem de conforto para aquela igreja. E essa mensagem de conforto não ficou só para aquela igreja, ficou para toda a igreja de Cristo e também para você que está assistindo esse vídeo. O apóstolo Paulo, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, quando a pessoa quando a pessoa não conhece Jesus, não conhece a Bíblia, não teve encontro com o Senhor Jesus, ou se recusa a crer nas promessas de Jesus, quando a pessoa não tem esperança da vida eterna, da vida após túmulo, quando a pessoa não tem esperança de um paraíso prometido pelo Senhor Jesus, quando a pessoa se recusa a crer nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, quando a pessoa se recusa a crer nas promessas da volta do Senhor e assim por diante, essa pessoa acaba vivendo sem esperança. Essa pessoa acaba vivendo sem uma expectativa do que pode acontecer depois que a pessoa perde o fôlego de vida. Existem muitas religiões no mundo e cada uma delas ensina, traz um ensinamento diferente da vida após túmulo, né? Tem religiões que acreditam que a pessoa parte desse mundo, aí dentro da nossa cultura brasileira, né? Como por exemplo, tem pessoas que acreditam, né, principalmente o catolicismo, dentro da tradição católica, existe um ensinamento que fala sobre o purgatório, né? Que a pessoa, quando morre, vai passar por um processo de purgar, de purificação, para depois ver se ele tem direito à vida eterna. O Espiritismo, né, já crê na chamada reencarnação, onde o indivíduo morre, depois o espírito dele volta, encarna em outro corpo até alcançar um processo, né, a altura para ter a vida eterna. Então isso aí são atalhos, meios criados a princípio pelo diabo, porque o diabo é que procura trazer doutrinas humanas, né? Doutrinas humanas, que a Bíblia fala sobre a Bíblia fala que existe a doutrina de Deus, a doutrina do diabo e a doutrina do homem. Então muitos homens pegam textos isolados da Bíblia e formam uma doutrina equivocada com relação à vida eterna. Mas a palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus, agora me fugiu a memória em qual texto, em qual capítulo que está, mas está escrito na carta aos Hebreus, né? Que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Porém, amados irmãos,
Deus nos deu a esperança da vida eterna através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E Paulo queria trazer essa esperança para aqueles irmãos. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Ou seja, Paulo queria que os irmãos entendessem que a sepultura não é o fim. A morte não é o fim. O estar morto não é o fim. Paulo queria mostrar para os irmãos que a promessa que Jesus fez iria se cumprir. E que estamos nesse mundo de passagem e que Jesus nos prometeu a vida eterna. O Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 11, aquele episódio lá, né? Aquele testemunho verídico sobre a ressurreição de Lázaro, as palavras de Maria e de Marta. Naquele contexto ali, Jesus falou que iria chegar um momento em que todos os que estiverem no sepulcro iriam ouvir a sua voz, iriam ressuscitar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né, para a gente ter uma noção. A princípio, Jesus disse, né, nesse mesmo texto, né, João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Que promessa maravilhosa, né? Que promessa maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele cria nessa promessa do Senhor Jesus. Então, quando nós que servimos a Deus, nós temos essa esperança, não só a esperança da vida eterna, mas a esperança do arrebatamento da igreja. Eu já participei de vários cultos fúnebres, né? Mas para que serve o culto fúnebre? O culto fúnebre é aquele momento em que está sendo velado o corpo de alguém, ali na igreja, né? E naquele momento, a gente canta, a gente louva a Deus com louvores que falam sobre a volta de Jesus, sobre a vida eterna, sobre a consolação, sobre o perdão. E nesse momento, também nos é dada a oportunidade de ler uma palavra. E aí a gente vai ler uma palavra falando sobre a promessa que Jesus nos fez, né? Jesus falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, o salvo em Cristo, ele tem essa esperança. O salvo em Cristo, ele sabe que a morte é apenas um passaporte para ele estar mais perto do Pai. E a palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor Jesus, ele vai vir de surpresa para buscar a sua igreja. Nesse mesmo livro, Paulo diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tem uma outra passagem aqui, dentro do contexto do nosso estudo, que a gente também não pode confundir, que às vezes um versículo só está falando de dois assuntos. A gente não pode confundir o que é o arrebatamento da igreja e o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor será o dia em que Deus estará derramando a sua ira sobre todos aqueles que ficarem aqui na terra, aqueles que não forem levados para o céu. Esse dia é conhecido também como a angústia de Jacó. Então aqui esses dois livros, né, primeiro e segundo Tessalonicenses, nós encontramos vários ensinamentos do apóstolo Paulo com relação à vinda do Senhor Jesus, com relação ao dia do Senhor, com relação ao anticristo e assim por diante. Breve Jesus voltará.
breve Jesus voltará. Se você tiver um tempo depois na sua casa, você pode estar estudando, lendo um pouco mais a primeira e segunda carta dos Tessalonicenses. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai vir de surpresa. Da mesma forma que quando Deus enviou o dilúvio ali na geração de Noé, diz a Bíblia que Deus achou Noé justo perante os seus olhos. E a geração de Noé se recusava a se converter a Deus. Noé estava ali como um exemplo para aquela sociedade. E Deus então decidiu salvar a família de Noé e através da família de Noé criar um novo povo. E diz a Bíblia que Deus então enviou o dilúvio ali sobre aquela geração e os irmãos conhecem a história. Aquele povo morreu. Veio uma tempestade, muita água, muita chuva, né? E muitos ali morreram, só restou a família de Noé dentro da arca. Essa arca pode ser simbolizada como a pessoa de Jesus, onde nós nos escondemos nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Essas palavras estão registradas no livro de Salmos, de número 91. A palavra do Senhor nos diz que Deus também destruiu Sodoma e Gomorra. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 19, capítulo 20. Ali na cidade de Sodoma e Gomorra estava habitando o sobrinho do patriarca Abraão, Ló. E aquele povo era um povo pecaminoso aos olhos do Senhor. E era um povo que, que baseado em textos bíblicos, nós entendemos que, infelizmente, eles praticavam o pecado do homossexualismo, que é um dos pecados mais terríveis aos olhos do Senhor, e a qual a igreja de Cristo na terra é muito crucificada, é muito perseguida, é muito criticada, porque nós que servimos a Deus, nós não apoiamos essas práticas, porque a gente sabe que o nosso Deus não apoia e é contrário à vontade do Senhor. Deus ama todos os seres humanos, homem e mulher, mas o que Deus não concorda é com o pecado. Pecado significa violar as leis do Senhor. A Bíblia fala que no princípio criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea, Adão e Eva. E Deus falou para Adão e Eva, né? Crescei, multiplicai, frutificai. Então, através de Adão e Eva veio existir a humanidade. E aquele povo ali de Sodoma e Gomorra estavam sendo infiéis aos olhos do Senhor. Antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou com Abraão. E Abraão tentou interceder por Sodoma e Gomorra. Senhor, se lá em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir esses 50 justos? Não, Abraão, por amor aos 50 justos, não vou destruir. E se tiver 40, não vou destruir. E se tiver 30, não vou destruir. Infelizmente, não tinha nem 5 justos ali em Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia que antes da destruição ali de Sodoma e Gomorra, Deus tirou, ou aqueles 2 anjos tiraram, né? Aqueles 2 anjos tiraram a família de Ló ali de Sodoma e Gomorra. Porém, na metade do caminho, né? Nesse meio tempo, os anjos falaram, né? Não olhe para trás, não olhe para trás. Mas, infelizmente, a esposa de Ló decidiu olhar para trás, e ao olhar para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Então, só se salvaram Ló e as suas 2 filhas. Então, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus tirou a família de Ló dali. E nós que cremos que a igreja será
levada, será arrebatada, será tirada desse mundo, será levada para o céu, será levada para as mansões, para a cidade santa, da qual Jesus falou, para a casa santa, na minha casa, a casa do meu pai há muitas moradas, antes da igreja ir passar a morar com o Senhor Jesus no céu, né? Aliás, antes da destruição desse mundo, a igreja será levada. Então a igreja foi tirada dali. Aliás, Ló foi tirado ali de Sodoma e Gomorra. E aí veio a destruição sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor fez chover fogo do céu. Então nós acreditamos sim que breve Jesus voltará. Irmãos, eu quero dizer para vocês que independente, eu não sei qual é a sua linha de raciocínio, eu não sei qual é a sua fé, eu não sei qual é a sua interpretação. Você que já serve a Deus, eu não sei se você crê que a igreja vai ser levada para o céu antes da tribulação, porque tem irmãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no início da tribulação, outros no meio da tribulação, alguns no final da tribulação. Existe alguns que acreditam que a igreja nem será levada para o céu, mas que Jesus já vai vir, já vai reinar aqui na terra. Isso aí é por causa dessas interpretações, porque nós não encontramos na Bíblia Sagrada relatos que tratam, relatos detalhados. Lá não está escrito, Jesus vai vir em duas fases. Lá não está, na Bíblia não está escrito que Jesus vai vir em duas fases. Porém, nós, pré-tribulacionistas, cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, nós acreditamos que a segunda volta do Senhor Jesus, ela é dividida em duas fases. Na primeira fase, Jesus virá para a igreja, para buscar a igreja. E na segunda fase, Jesus já virá com a igreja. Porque quando Jesus vier, o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Que quando Jesus vier, os que morrerem em Cristo irão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele, a encontrar com o Senhor nos ares. Lá está escrito que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Apenas os salvos irão ouvir o toque da trombeta. Quando o mundo perceber as consequências que esse mundo estará passando, né? Vamos chegar à conclusão que desapareceu um povo dessa terra. E a palavra de Deus nos diz, né? Que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Tem uma passagem no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Lá fala que quando Jesus vier, está escrito assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, irmãos, esse texto bíblico aqui de Apocalipse, aqui está falando que é uma promessa de Jesus, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, o verá. Então, esse texto bíblico aqui, nós acreditamos que essa promessa do Senhor Jesus, que está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ela vai se cumprir na segunda fase da segunda volta de Jesus. Porque na primeira fase, Jesus arrebatará a sua igreja, levará a sua igreja. Paulo diz que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Nesse momento, apenas a sua igreja terá a oportunidade de vê-lo. Da mesma forma que quando Jesus ressuscitou, pelo que eu me recordo, apenas os discípulos é que tiveram a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. E esse texto bíblico nos diz aqui que todo olho verá. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram.
Quando que vai cumprir esse texto bíblico aqui? Eu também acredito que esse texto bíblico aqui vai se cumprir na segunda fase da segunda volta de Jesus. Porque como o período de tribulação aqui na Terra vai durar 7 anos. Vai durar 7 anos. O período de tribulação é de uma falsa paz, 3 anos e meio. E depois mais 3 anos e meio, um período de uma grande tribulação. Nesse momento a igreja não estará aqui, a igreja estará no céu com o Senhor. E no final dos 7 anos de tribulação, quando o anticristo, o falso profeta, liderar uma rebelião, liderar os líderes mundiais para destruir Israel, e aí vai acontecer uma guerra chamada de Armagedon, e vai acontecer essa guerra, e vai ser nesse período que Israel vai clamar: Senhor, nos socorre, nos socorre. Nesse momento, Jesus virá com a igreja. Jesus virá com a igreja. E vai ser nesse momento que vai se cumprir esse texto bíblico, né? Quando Israel vê os céus abertos, vai vir Jesus com a igreja. Vamos ver onde está escrito isso, né? Apocalipse capítulo 19. Se você tiver alguma dúvida, eu sei que a partir do momento que nós criamos um canal no YouTube, né, estamos sujeitos a ouvir questionamentos, críticas, comentários, mas se você tiver interesse em fazer algum comentário, você tem total liberdade. A gente também respeita, a gente aprendeu, né, a respeitar a opinião de cada um dos irmãos. O importante, sobretudo, é crer que Jesus vai voltar. Independente se você crê que vai ser antes da tribulação ou se vai ser no início da tribulação, o importante é você continuar crendo que Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Então aqui em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, está escrito assim: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalo branco, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, esse texto aqui é o texto que nos mostra que nos mostra, o restante do versículo fala sobre os acontecimentos naquele dia, né? Quando Jesus vai voltar com a igreja. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar com a igreja, o Senhor Jesus ele vai pisar sobre um monte chamado Monte das Oliveiras. E esse monte ele vai se dividir, ele vai rachar no meio, como essa palavra. Você vê que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Essa palavra que eu estou falando aqui não é coisa de mim mesmo, não. Está registrado no Antigo Testamento. Ver se eu encontro aqui no livro do profeta. Ver se eu encontro aqui no livro do profeta Zacarias. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque se a gente não... Por isso que é bom quando a gente está lendo a palavra do Senhor, usar uma caneta adequada, um lápis, né? Isso aí nos ajuda a fazer aí a gente faz as marcações e aí a gente vai tendo condições de encontrar melhor os textos bíblicos.
Me fugiu aqui da memória onde está registrado esse texto bíblico, no livro do profeta Zacarias. Encontrei aqui. Zacarias capítulo 14. Vamos ver o que está escrito aqui. Essa palavra aqui, nós acreditamos que ela vai se cumprir no final da grande tribulação, no momento em que Jesus vier com a igreja para defender Israel, castigar o anticristo e falso profeta. E a partir desse momento Jesus lançará o diabo. Jesus vai enviar um anjo e vai prender o diabo, vai ficar preso durante 1000 anos, e vai ser nessa ocasião que Jesus vai reinar aqui na terra. Então vamos ver o que está escrito aqui, porque eu disse que quando Jesus vier, ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, e esse monte vai se dividir em dois. Eis que vem o dia do Senhor, Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Lembra que eu falei que a grande tribulação é conhecida também como o dia do Senhor? O dia da angústia de Jacó, um dia de vingança, um dia de choro, um dia de lamentação? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então lembra que eu falei no início do nosso estudo que quando paramos para estudar sobre escatologia bíblica, a palavra escatologia bíblica significa estudo das últimas coisas que irão acontecer nesse mundo. Estudo do fim. Então, quando nós paramos para estudar sobre escatologia, lembra que eu citei que dentro da escatologia, dentro do estudo da escatologia, nós estudamos vários assuntos sobre o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor, a tribulação, a grande tribulação, o falso profeta, o anticristo, os anjos que estarão pregando o evangelho durante a tribulação, as 144 testemunhas, um pouco de cada tribo, as 2 testemunhas, sem contar que nós nem falamos aqui sobre ressurreições. Porque a Bíblia fala sobre 2 tipos de ressurreição. A ressurreição do justo e a ressurreição do ímpio. A ressurreição do que serve a Deus e a ressurreição do que não serve a Deus. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o desprezo eterno. Mas dentro dessas 2 ressurreições, dentro dessas 2 ressurreições, existem outras ressurreições que irão acontecer no final dos tempos, que irão acontecer após o arrebatamento da igreja. Não estou falando sobre outras ressurreições que Jesus... A Bíblia fala sobre ressurreições no Antigo Testamento, pessoas que morreram e foram ressuscitadas. A Bíblia parece que no Antigo Testamento aconteceu 3 ou 4 ressurreições. No Novo Testamento a Bíblia fala sobre casos, como no caso da filho da viúva de Naim, aquele jovem que Jesus ressuscitou, mas ele morreu, foi ressuscitado, mas morreu. Tem o caso de Lázaro, que foi ressuscitado depois de 4 dias, mas ele morreu. Mas as ressurreições dentro da escatologia bíblica são ressurreições diferentes. E aí o apóstolo Paulo fala que Jesus ele foi o primeiro dessas ressurreições maravilhosas, E é que a Bíblia fala, a gente no livro de Apocalipse fala sobre outras
ressurreições. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, você pode estar lendo o livro de Apocalipse, ou então você pode comentar aí. Irmão Edmilson, fala um pouquinho mais sobre essas outras ressurreições descritas no livro de Apocalipse. Coisa desse tipo, né? Então, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, né? Nós fizemos quase como se fosse um panorama bíblico, né? Falando um pouquinho de cada assunto relacionado à volta do Senhor Jesus. Esse assunto é um dos assuntos mais, como é que eu posso dizer? Esse assunto é um dos assuntos que mais causa interesse na vida de muita gente que serve a Deus. Muitos de nós temos interesse, sim, de querer saber um pouco mais sobre a Nova Jerusalém, sobre a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Por outro lado, tem muitas pessoas curiosas que têm vontade de saber como é que é a vida após a morte, mas acaba procurando pesquisas, estudos em outras áreas escuras, né, que não lhe oferecem a luz verdadeira, o esclarecimento verdadeiro. E muita gente está iludido no caminho errado, na religião errada, na filosofia errada, achando que está no caminho certo, achando que quando morrer, dependendo daquilo que ele foi aqui na terra, ele vai sim ter uma vida de paz, uma vida eterna. Mas Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, como está a sua vida? Se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida, peça ao Senhor nesse dia para escrever o seu nome. Diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, reconheço que o Senhor morreu inocentemente e levou os meus pecados, perdoa os meus pecados, escreve o nome no livro da vida, me dá um novo coração e Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Infelizmente, a humanidade prefere ir para onde a maioria está indo. Mas você que está tendo a oportunidade desse dia, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Estarei orando por você. Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome pela vida, ó Deus, de todos aqueles que ouviram a tua palavra. Pai, eu entrego em tuas mãos a vida de cada um. Pai, eu peço que perdoa os seus erros, perdoa os seus pecados, da mesma forma que o Senhor também tem nos perdoado, nos perdoa sim, Pai. Todos nós somos pecadores e necessitamos, somos carentes da tua graça. Pai, vem mudar a vida de cada um, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a continuar tendo essa esperança do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor, Pai. Pois nós cremos na vida eterna, Pai. Cremos que o Senhor, ó Deus eterno, tem uma cidade preparada para o teu povo. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala o seu amigo, irmão em Cristo Edmilson. Nós estamos aqui na cidade de Betim, mais precisamente no bairro Santa Cruz, realizando a obra de Deus. Cultuamos ao Senhor Jesus ali na Assembleia de Deus Missões, na Avenida Marco Túlio, número 9410. Estou fazendo questão de citar o endereço, porque se porventura você seja morador aqui da região, está convidado a estar adorando ao Senhor conosco ali na congregação, aos domingos, terça e quinta-feira. Um abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.